E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês sobre como falar de Jesus para as pessoas. Porém, eu não quero compartilhar com vocês os métodos, que são infinitos. Quando a gente vai evangelizar, a gente pode abordar pessoas na rua e contar nosso testemunho, a gente pode escrever cartas, fazer músicas, peças de teatro, existem infinitas possibilidades. Mas o que eu quero falar com vocês hoje é a base disso, é a raiz desses evangelismos. Porque eu tava conversando com uma amiga e ela me contou a dificuldade que ela tinha de pregar, de falar de Jesus para as pessoas. Porque, primeiramente, ela não se sentia boa o suficiente para fazer tal coisa, e segundo, ela se comparava com a forma como outras pessoas pregavam, como outras pessoas falavam de Jesus, e ela achava que ela precisava se encaixar daquela mesma forma, o que machucava muito ela. E quando ela me falou isso, eu lembrei daquela história que tá no livro de Lucas, no capítulo 5, do versículo 8 ao 11, eu quero contar para vocês também. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Ok, mas o que essa história tem a ver com a história da minha amiga? Primeiramente, nessa história que eu contei para vocês agora da Bíblia, o que aconteceu com Pedro é que ele foi chamado para ser discípulo. Ou seja, ele foi chamado para pregar. Ele foi chamado para falar sobre as boas novas que o reino de Deus estava chegando. E nisso, quando ele foi chamado, a primeira coisa que ele fez foi reconhecer a fraqueza dele. Ele reconheceu que ele não era suficiente, porque ele precisava de Jesus para ser curado, para ser restaurado. E a mesma forma é com a gente. Então já tira isso da sua cabeça. Você nunca vai ser bom o suficiente para fazer isso. Nem eu vou ser bom o suficiente, porque não é sobre a gente, não é sobre o que a gente faz, mas é sobre o que Jesus faz nas nossas vidas. Então, já arrisca isso da sua lista. Não tem como você ser bom o suficiente. O que a gente faz é reconhecer a nossa fraqueza, assim como Pedro reconheceu, e a partir disso o Espírito Santo age através da nossa vida. Quando a gente vai pregar, quando a gente vai falar de Jesus, quem fala através de nós é o Espírito Santo. Então já pega esse primeiro passo, que você não vai ser bom o suficiente. Mas o segundo passo que acontece é, Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, eu vou te fazer pescador de homens. Então, vamos entender o seguinte. Pedro ele era um pescador e um pescador de peixes. Mas, quando ele teve um encontro com Jesus, que ele entendeu que ele não era bom o suficiente, que ele precisava dessa salvação, Jesus mudou o propósito dele, mas não a identidade que ele tinha. Como assim? Vamos lá. Pedro, ele era um pescador. E ele não deixou de ser um pescador. Mas agora ele é um pescador de homens. Da mesma forma que quando eu tive encontro com Jesus, eu continuo sendo Isabela, mas uma Isabela com um propósito diferente, uma Isabela com uma missão diferente da qual eu tinha antes, uma Isabela com ambições diferentes, com sonhos diferentes, porque é isso que Jesus faz nas nossas vidas. Então, o que acontece é que Deus ele deu uma identidade para mim, para você, que é algo único. Não existe outra pessoa no mundo como eu sou e não existe nenhuma outra pessoa no mundo como você é, porque Deus te fez assim, Ele te deu essa identidade. E a partir disso, Deus quer usar você com aquilo que você é. Então, não tem como Pedro, que era um pescador, querer ser um padeiro, porque Deus não fez Pedro para ser um padeiro. Deus fez ele para ser um pescador e um pescador de homens. E quando a gente tem um encontro com Jesus, Jesus ele não tá para mudar a nossa identidade, porque a identidade que foi dada por Deus, Deus já deu. Mas o que ele quer fazer é de fato mudar o nosso propósito. Então Deus ele quer usar eu e você da forma como nós somos, porém com um propósito diferente. Então o segundo passo é entender que você não precisa se encaixar na forma como fulano fala quando ele vai pregar. Você não precisa ser como ciclano faz quando ele vai evangelizar. Você é você. E Deus quer te usar da forma como você é. Deus quer te usar da forma como eu sou. Então, entendam isso. Porque quando a gente entende esse princípio, quando a gente entende a nossa identidade em Deus, a gente começa a perceber que não é sobre nós.
Porque essas duas preocupações que a minha amiga tinha, de não ser boa o suficiente ou querer fazer como as pessoas fazem, é sempre olhando pro eu, sempre olhando para dentro. Porque a identidade dela ainda não estava firmada o suficiente para ela conseguir olhar para fora. Entende? Então, quando a gente entende que nós somos em Deus, fica muito mais fácil a gente conseguir falar de Jesus, a gente conseguir evangelizar, porque a gente entende aquilo que Deus quer para nossas vidas. Então, eu queria deixar isso com vocês hoje. Lembre-se que vocês nunca vão ser bons o suficiente, a gente nunca vai ser bom o suficiente para fazer isso. Mas é o Espírito Santo que nos capacita. E segundo, não tente se encaixar para ser uma pessoa que você não é, porque não é isso que Jesus quer de você. Ele te criou de uma forma perfeita e é dessa forma que ele quer te usar, tá bom? É isso, gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado você e vamos falar de Jesus. Beijo grande, abraço gigante e até o próximo vídeo.